né? É uma novidade importante, né, que movimentou o mercado nos últimos dias. A CVM autorizou que os fundos imobiliários e os fiagros também recomprem suas próprias cotas na Bolsa, né, algo que até então só era permitido para empresas listadas. Queria então, Danilo, pegar a sua impressão inicial sobre isso e o que você avalia que motivou essa decisão da CVM, né? Claro que ainda tem, né, um caminho a ser percorrido, né? É só algo muito incipiente, mas enfim, suas pinceladas iniciais sobre o tema. Cara, eu acho que é bem positivo, é algo que já acontece com as ações, no mercado de ações. Houve uma consulta para a CVM em relação a isso. Ainda vai vir aí a regulação, né, para a gente saber os detalhes, como vai funcionar, mas é algo que funciona muito bem já no mercado de ações. Acho que a grande motivação é o cenário atual, onde os fundos imobiliários estão extremamente descontados, não tão mais como estavam alguns meses atrás, mas ainda tem bastante desconto, e é esse desconto aí que faz com que seja interessante um fundo recomprar essas cotas, cancelar as cotas e consequentemente, vai aumentar aí o resultado por cota, o patrimônio do fundo por cota acaba aumentando também, né? Porque a gente tem menos cota e isso gera valor aí para o cotista. Então, o fundo que tiver caixa e puder fazer isso em um momento de desconto, eu acho que é algo bem interessante, sim. Professor, suas considerações sobre o tema. Muito bem. Eu sou um pouco mais pragmático com relação a essa pauta. Eu acho que é importante, como o Danilo pontuou, porque traz realmente uma equiparação com aquilo que acontece em mercados mais maduros, inclusive no próprio mercado de ações. Por outro lado, na prática, a gente realmente precisa ver como é que isso tudo vai acontecer. Nós temos aí uma questão regulatória também, como vocês mesmos pontuaram, que a CVM deve aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. E há, inclusive, algumas vertentes no sentido de que, pela Lei 8668, que versa sobre esse tema, que existe ali um entendimento de que estaria vedado esse processo, né, de recompra de cotas, né, usar os recursos, mas enfim, precisa ficar mais claro também a interpretação desse texto. Então, acho que primeiro a gente precisa aguardar como que a CVM vai realmente trazer isso dentro do contexto de fundos imobiliários e fiagros, inclusive podem ter questões até diferentes, a gente precisa aguardar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que, ao avançar, a gente tem que olhar o lado prático de tudo isso. Ter a possibilidade, eu acho que é um grande avanço, mas efetivamente os gestores que vão por esse caminho, eu acho que vão ser questões muito pontuais, uma vez que, assim, na prática, você, ao recomprar as cotas, você teria que usar caixa e a gente sabe que fundo imobiliário, em geral, eles não carregam tanto caixa assim, e o próximo passo disso, você vai ter uma perda também de receita financeira desse recurso que está aplicado em caixa que você vai perder em troca das cotas que vão ser canceladas. Então, às vezes, é um movimento relativamente relevante para ter um resultado marginal na prática. Então, pelo meu perfil, pela minha forma de pensar, eu acho que é excelente, porque dá luz ao tema, né? Você traz isso dentro do contexto regulatório, do contexto do entendimento do mercado, mas por outro lado, a gente precisa também ter um pouco de cautela e enxergar quem efetivamente deve seguir por este caminho. Se serão os fundos maiores ou menores, serão aqueles fundos que realmente têm um descolamento muito grande de preços e poderia fazer algum movimento, mas isso para fundos muito grandes não necessariamente vai ter um resultado efetivamente prático. Então, eu prefiro esperar um pouquinho mais, tanto pela parte regulatória quanto pela parte de mercado. Tem um ponto aí, só fazendo um complemento, que como o Baroni pontuou, existe a necessidade do fundo ter caixa. E no momento que a recompra de cota fica interessante, com fundo descontado, é bem mais complexo fazer uma emissão. Então, precisa ter esse valor em caixa. E aí, obviamente, a minha visão é que vai da mão do gestor. Eu gosto muito de deixar correr frouxo na mão do gestor para ver quem de fato vai usar os instrumentos necessários para gerar valor para o cotista ou não. E aí a gente vai separando ali o joio do trigo, quem é o bom gestor e quem é o mau gestor. Então, isso é uma ferramenta a mais na mão do gestor. Obviamente carece aí de regulação, mas ao manipular as ferramentas disponíveis que a gente vai separando, aí isso é um bom gestor, esse de fato está alinhado com o cotista ou não, e esse está interessado só no bolso dele, né, por exemplo. Então eu acho bem positivo por isso, é mais uma ferramenta e na mão do bom gestor tende a gerar valor. Perfeito, esse ponto da ferramenta acho que é o ponto central, né, da discussão. Eu vejo que muitos cotistas têm ficado bastante preocupados, né, enfim, com essa nova possibilidade, até por ser algo novo, pelo menos para a realidade do investidor de fundos imobiliários, né, imaginando ali que seriam recompras deliberadas, né, feitas sem uma regra definida, mas é importante comentar que a própria CVM vai definir as regras que irão vigorar
né, para esse mecanismo de recompra, né? Então a gente tem que aguardar um pouco ali as novidades, mas a CVM sempre defende, né, o melhor interesse dos investidores.